Amado Mestre Jesus, nós rogamos a proteção e o amparo para que possa abençoar a nossa tarefa nesta noite. Esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então, boa noite a todos. Nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, aonde que vem trazer para nós a passagem buscai e achareis. No capítulo 25, Kardec, ele vai tratar dos seguintes assuntos. Ajuda a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu, não vos afadigueis pela posse do outro. Então, a passagem sobre ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, é o seguinte. Está lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7 a 11. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha. E aquele que bata à porta abre-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que estás no céu, dê os bens verdadeiros aos que los pedirem? E aí? Eu me perdi aqui. Qual era o capítulo? É o 7º. Não, 25, é o capítulo 25, item 1. Tá. Ajuda a ti mesmo, que o céu te ajudará. Eu acho interessante quando ele fala aqui que buscar, pedir, né, e vos dará. Porque normalmente quando a gente está meio aflito, a gente pede uma solução, isso sempre muitas vezes a gente é atendido, não naquela hora, né? Mas com o tempo a gente vê que a gente foi atendido. Quando Kardec traz essa passagem que está lá em São Mateus, ela tem, no meu pensamento, eu vi aqui uma questão de autorresponsabilidade, né? Você viu também dessa forma a questão dessa autorresponsabilidade? De você fazer alguma coisa, de você fazer um movimento, e nos dando a certeza de que a resposta virá. Com certeza. A Mas gente só, pede, a gente trabalha naquilo que a gente pediu e a gente alcança. sim, mas só que a resposta ela pode ser diferente daquela que a gente deseja. Espera. Porque tem essa questão também. Não quer dizer que o que eu desejo é o melhor para mim. Então, Kardec ele traz aqui esse pensamento para a gente, essa passagem do Evangelho, para a gente refletir, para a gente pensar realmente como que nós nos relacionamos com essa força maior. Então, quando ele colocou lá no início do Livro dos Espíritos,
a primeira pergunta, o que é Deus, porque a doutrina espírita, ela só vai fazer sentido para quem acredita em Deus. Porque se você não acredita em Deus, então é melhor nem dar início, porque ela traz todo esse desenvolvimento do nosso entendimento das verdades do Evangelho. Porque isso aqui, gente, há 2000 anos, 2024 anos, que foi dito e foi escrito. E a gente ainda está assim, sem entender. Tem hora que dá um pensamento estranho. Por que que a gente não consegue entender? Por quê? Que parece tão simples. E por isso que fala, né, que o essencial é simples. Mas a gente não consegue. E muitas vezes nós precisamos passar por aquelas experiências para evoluir também. Nos nossos desejos não realizados, nos nossos pedidos não realizados, muitas vezes é uma necessidade que nós passemos por essas dificuldades ou passemos por essas situações para que a gente possa, além de dar valor, evoluir também, aprender alguma coisa com aquelas situações pelas quais estamos passando. Rosana, é um pensamento que a doutrina espírita traz para nós. Muito louvável, né? Que nos ajuda, nos encoraja, aquela coisa toda. Mas, quando? O problema não é passar pela experiência. É como que nós registramos em nós a experiência. Porque tem pessoas que eles passam, porque nós vimos aqui, lá sobre o espírito, que isso aí faz parte. Faz parte de estar aqui na Terra. A questão é como que nós lidamos com isso. Se nos revoltamos, se criamos dificuldades para outras pessoas, Vitimizamos. vitimizamos. Então, a questão em si não é a experiência, mas é como Como você... passarmos por ela. É isso aí que faz toda a diferença. E se a gente observar, nós vamos ver que tem pessoas que passam por experiências tão traumáticas, mas elas saem bem delas. E tem outros que ficam agarradas nelas. Ontem faleceu uma moça de 42 anos. Linda, jovem, com uma filha pequenininha, um filho adolescente. Eles são evangélicos, ou uma parte da família. Eles conseguem passar de uma maneira bem mais evoluída do que nós, apesar de sermos espíritas, hein? Porque a gente sabe que nós temos uma vida após a vida. Mas é diferente o modo como eles aceitam essa passagem. Eles ainda estão acreditando que vai haver a ressurreição, né? Sim. E é diferente do que nós. Pode falar, Sônia. Boa noite, gente. Nessa coisa aí, você falar dos evangélicos, Rosana, eu penso o seguinte, eu acho que é da evolução de cada um, não porque são evangélicos, espíritas ou católicos, né? Vai da evolução do conhecimento de cada um. Será que não? Porque, às vezes, igual o vô do meu neto mesmo faleceu, eles são evangélicos. Mas a família está toda assim, tão
Ele fica postando na internet, né, nos grupos sociais, sabe? Lamentando que trem. E parece que não aceita ou quer mostrar uma coisa que não é. E eu fico pensando nisso. Falou, meu Deus, deixa a pessoa evoluir, né? Seguir o caminho. Se eu tiver errada, né? Se tiver alguma opinião contra, mas eu tenho essa opinião, que eu acho que é de cada um. Ô, Sônia, você falou uma coisa muito interessante: amadurecimento. Amadurecimento espiritual. Isso aí é de cada um mesmo, né? É da sua capacidade de absorção do conhecimento, né? Isso aí vai muito voltado para a crença, para a convicção, né? É igual no caso. Se eu tenho convicção, ou ele fala aqui no Evangelho, fala, né? Quando Jesus diz assim, se uma pessoa, se o filho pede uma coisa, você vai dar aquilo que ele está pedindo. Aí ele já fez a comparação da nossa imperfeição. Se nós imperfeitos, nós damos o melhor para os nossos filhos, para aqueles que a gente gosta, imagine então Deus, que é a perfeição suprema. Ele vai dar com certeza o melhor para nós. Mas só que nós somos tão distante ainda desse ideal, pelo menos eu estou me colocando, né, nessa questão, porque a gente duvida. Então, quando vem as tribulações que fazem parte da vida, quando vem doença, morte na família, situações que fogem do nosso controle, é preciso muita fé, né? Porque você pode sofrer com tudo, mas e daí para frente? O que você vai fazer? A questão aqui agora que eu trago para nós refletirmos não é o sentir ou não, é depois da experiência. O que a gente vai fazer? Porque cada um vai sentir e absorver de uma forma. Mas e depois? Como é que vai ser? Como é que vai ser a nossa vida? Como é que nós vamos nos conduzir? Nós vamos levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima? Igual a música diz? O ideal é isso, porque se a gente passa por uma provação, por uma expiação, é natural a gente sofrer. Não é uma coisa, como se diz, eu, no meu entendimento, eu nem vejo como falta de maturidade. Eu acho que a maturidade, eu penso, né, que a maturidade, ela vem quando aquela experiência não te paralisa diante da vida. Que você segue, que você continua acreditando, que você vai buscar meios para poder entender melhor, né? E aqui, essa passagem, Jesus diz muito isso, a questão da nossa confiança em Deus. Porque buscar e achareis. Ah, mas o que a gente está buscando? Essa é que é a questão. E aquilo que a gente está buscando vai chegar até nós. Mas o estar buscando não é para mim, mas é para o próximo também. Porque eu e o próximo somos um só. Porque, de repente, eu quero o melhor para mim, mas para o outro, eu desejo, eu faço mal. Então, são questões que vai mostrar para a gente o que a gente está buscando.
eu estou buscando complicar a vida do outro, na verdade é a minha vida que está complicando. Pedir vos dará, mas o que que eu estou pedindo? Né? Porque tudo tem um preço que a gente paga. Porque a vida, ela não dá nada de graça para a gente. A gente sempre tem, como se diz, um algo a mais que às vezes a gente fica tão iludido e a gente não percebe. A gente só vê um lado da situação. E a gente não vê os dois lados, é onde que a gente se perde. Muitas vezes se perde nisso aí. Porque a gente tem um olhar só voltado para aquilo que a gente quer ver. É onde que a gente cria as ilusões. E aí as coisas complicam. Porque todas as ilusões, ela tem a sua desilusão. Né? Então, essa passagem diz mesmo para a gente fortalecer a nossa confiança em Deus. Fazer a nossa parte e confiar que Deus fará a parte dele. Né? E a parte dele é nos dar aquilo que é melhor para nós, e não o que eu quero. Então a gente tem que pedir, viu, gente? Não é errado pedir. Pode pedir à vontade, que só vai vir na hora que Deus permitir. E daí acontecerá. Mas nós temos que fazer um movimento, sim, de, de pedir, de direcionar. Às vezes o pessoal fala assim, Deus sabe o que a gente necessita. Mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Em várias passagens do Evangelho, Jesus nos convida a nos posicionar. O que você deseja? Você não pode ser quente, você não pode ser morno, você tem que ser quente ou ser frio. A questão do seu posicionamento perante a vida, perante você mesmo. É fácil? Não. Porque é mais confortável eu não fazer escolhas e eu ficar assim decidindo a vida levar. E aí tem um ditado, né? Uma frase muito interessante. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Né? Então, nós temos, sim, de tomar as nossas decisões e nos ajudar, no sentido de escolher aquilo que a gente quer. Porque aquilo que a gente quer virá até nós. Com certeza. No momento certo. Né? Beleza? Algum comentário sobre esse 8 e 1? Eu só vou fazer um comentário pessoal aqui. Outro dia eu falei com uma pessoa, assim, graças a Deus, eu não tenho muito o que reclamar, não. Eu tenho as minhas questões aqui, mas assim, sob controle. E, ultimamente, tudo que eu estou pedindo, eu estou alcançando. Então, assim, estou muito feliz. Tudo que eu tenho pedido com muita fé e as coisas estão acontecendo. Aí alguém brincou e falou assim, pede tu poder na loteria. Falei, não, isso aí não dá certo, não. Engraçado, né? Mas, assim, a gente já sabe quando que o pedido que a gente vai fazer não dá certo. Eu tenho muita essa intuição. Às vezes eu estou pedindo uma coisa, mas eu já sei que a resposta é não. Eu já entendo que aquilo ali eu não deveria nem estar pedindo. É muito legal isso. Você já perceber, né, ter esse autoconhecimento de saber o que é possível, que sua fé se alcança com seu pensamento, que aquilo ali é possível acontecer, né? E confiar em Deus que na hora certa vem mesmo. Pois é, você está trazendo conhecimento da neurociência, né? E também da física quântica, né? Que é igual no caso, eles falam que o nosso cérebro é uma máquina com o objetivo de atender às nossas vontades. Então, nós temos que dar o comando para ele, porque ele vai trazer até você aquilo que você deseja. Você vai criando. Agora, a questão toda é as criações que nós fazemos de maneira inconsciente.
Então, aí que o negócio fica complicado. Por isso é importante meditação, oração, né? A prática do bem. Ela nos ajuda dentro dessa caminhada da gente saber realmente o que é bom para a gente, o que é agradável, né? Que a gente tem hora que faz cada escolha que, pelo amor de Deus, depois que passa que a gente vê, nossa, foi eu que escolhi isso. Mas que bom, né? Então, nós vamos aqui agora, semana que vem a gente vai ver o pensamento de Kardec sobre essa passagem. Hoje foi o nosso pensamento, semana que vem a gente vai ouvir o pensamento de Kardec. O capítulo, nós estamos na segunda parte, no capítulo 2 do Livro dos Espíritos. Nós estamos fazendo a leitura sequencial, mas assim, pequenos comentários, né? E eu achei interessante essa parte aqui, que vai tratar da encarnação dos espíritos. Então, Kardec vai questionar o Espírito da Verdade a respeito do que é a alma. E aí ele diz que a alma é um espírito encarnado. Aí, o que era a alma antes de se unir ao corpo? Era um espírito. Então, ele quer saber, a alma então e o espírito são a mesma coisa? Sim. Então, alma e espírito são a mesma coisa. Então, antes de se unir o corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam. Qual é a questão? Oi? A questão qual é? Que alma e espírito é a mesma coisa. Não, o número. 134. Então, olha só, a gente vai entender que o seguinte, espírito são seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que, temporariamente, reveste um volúpio carnal para purificar e esclarecer. Então, essa definição que a gente tem que entender, que alma e espírito é a mesma coisa. O espírito é mais no sentido didático, o espírito é quando está no plano Desencarnado. que está sem o corpo físico. A alma é um espírito que está aqui na Terra, encarnado. Mas os dois são a mesma coisa. Por quê? Aí, olha só, e além disso, né? Tem a alma e o corpo, tem mais alguma coisa? Tem. Que é no caso que ele fala que é o laço que liga a alma ao corpo. Isso aí também nós vamos ver no Evangelho. Paulo falando desse cordão de prata que une os dois corpos, né? Paulo fala da natureza animal e a natureza espiritual. É muito interessante como Paulo vai trazendo esse pensamento a respeito desse corpo espiritual. Então, Kardec pergunta, então, de que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que esteja assim para que os dois possam comunicar um com o outro. Por meio deste laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então, olha só que interessante. Se tem esse laço, então nós vamos entender que o espírito não está no corpo, né? E os dois, um serve de comunicação com o outro. Então, olha só, Kardec traz aqui para nós uma notinha. Portanto, o homem é formado de 3 partes essenciais. Tem outras tradições que apresentam mais número de corpos. André Luiz também traz corpo mental, corpo causal, corpo astral, traz vários outros tipos de corpos. Mas Kardec, ele sintetizou em 3,
que é o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, esse nosso corpo, ele é semelhante ao corpo animal, e da mesma forma que o corpo animal tem o fluido vital, o nosso corpo também tem. Então, de certa forma, o nosso corpo é semelhante ao dos animais, né? Aí a gente vai ver as mesmas propriedades. O que faz a diferença é o ser que habita, ou o espírito que faz a diferença, né? Existe a alma, que é o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e que liga a alma ao corpo, tais no fruto, o germe, o perisperma e a casca. Então, para simplificar para nós, são 3 corpos, certo? Beleza? Deu para entender? Eu gosto muito do exemplo da caneta. A caneta, aqui o corpo, aqui o perispírito e a tinta, o espírito. Os 3 juntos. É para gente. Então, eu entendi isso aí. Aí, você deu o exemplo que nosso corpo material é a mesma coisa do animal, Sim. certo? Mas o animal tem espírito? Porque eu já ouvi falar que a gente não volta no corpo do animal. Não, nós estamos falando de corpo. Aí eu não perguntando, o animal tem espírito Não, também? o animal, ele tem um princípio inteligente. Ah, Entendeu? Para a gente entender melhor isso, quando a gente for estudar aqui os 3 reinos, é um pouco complexo, né? Mas Leon Denis que fala muito sobre essa questão também, dos reinos, aonde que o princípio inteligente vai ser o estágio, né? Porque ele só vira espírito de acordo com a doutrina espírita a partir do momento que ele habita um corpo humano. lembrei, desculpa. Eu já estudei essa parte aí. Lembrei, né? Lembrou? Princípio inteligente. Aham. É como se diz, isso de acordo com a doutrina espírita. Tem outras tradições que acreditam diferente, entendeu? E Kardec, aqui mais na frente, Kardec vai responder isso também, quando vai falar de mediunidade de animais, essa coisa toda. Né? Agora, mas tem uns animalzinhos aí, ultimamente, parece que tem um espírito. Não são só as crianças que estão evoluindo, não. Tem alguma coisa atrapalhada aí. Tem uns animais aí que, pelo amor de Deus, a gente fica surpresa. Mas eles têm o germe da inteligência. A inteligência rudimentar eles têm. Entendeu? Como se diz, estudo para mais de metro. Para a gente buscar entender essas teorias que são apresentadas. Né? Mas que eles têm sentimento, a gente sabe que tem. Eles sentem as coisas também, mas Kardec ele é categórico em dizer que, no entendimento de Kardec, se um espírito humano, se um espírito habitar um corpo de animal, de repente está se retragindo. Esse é um dos pensamentos dele. Mas é o pensamento de Kardec, gente. Então, a gente pode ir pensando também, e criando, filosofando também, e pensando, né? E nos dá essa liberdade.
Então, olha só, outra coisa bacana para a gente ver é o seguinte, que é, Kardec pergunta, a alma independe do princípio vital? O corpo não é mais do que o envoltório, repetimos-lo constantemente. Então, mais uma vez, Espírito da Verdade diz, o corpo é só um corpo. Então, é só, pode o corpo existir sem a alma? Isso aqui é interessante, gente. Olha só a resposta. Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma, e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. O que seria, então, um corpo sem alma? Simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiseres, exceto um homem. Essa informação é bem interessante, né? E dá vontade da gente aprofundar essa questão. Porque um corpo pode existir sem alma, né? Mas uma alma não pode existir aqui na matéria sem um corpo, né? Que seria do... O espírito pode encarnar um tempo em dois corpos diferentes? Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Verem o Livro dos Médiuns, capítulo 7, versículo da bicorporeidade e da transfiguração. Aí, gente, é muito interessante, porque depois a gente tem que aprofundar nessa questão aqui. Porque existe estudos a respeito, Hermínio de Miranda mesmo traz a respeito de condomínio espiritual. Tem até um livro dele. Cara, mas só que é o contrário. É dois espíritos habitando o mesmo corpo. Então, aqui um espírito não pode habitar dois corpos. Estou sendo categórico. Mas, neste livro, de Hermínio de Miranda, Condomínio Espiritual, ele traz questões de um corpo com dois espíritos. Interessante, né? Se der pensar da opinião dos que considera a alma o princípio da vida material, é uma questão de palavras, e com que nada temos, começai por vos entenderdes mutuamente. Então, na 139, ele já vai dizer para a gente, oi. Não, é porque está falando aí de um corpo com dois espíritos, né? Aí me fez lembrar dos gêmeos siameses, né? Porque tem muitos que não tem todos os órgãos desenvolvidos, e é como se fosse um corpo só, né? Já vi, né? Às vezes só o tronco para cima, as outras partes. Então, aí acho que me veio essa ideia aí, não sei se faz sentido, mas de um corpo com duas almas. Muito bem lembrado, Cláudia, porque eles têm, os siameses, eles têm independência de pensamento, eles têm a individualidade de cada um e num corpo só. Às vezes só a cabeça, duas cabeças. Então, nós temos a prova, então, concreta de que o Livro dos Espíritos está, como se diz, está certo.
2 espíritos pode habitar um corpo, mas um espírito não pode habitar 2 corpos, né? Mas oportunamente a gente vai pensando e as ideias vão vindo na nossa mente, né? Então a gente vai parar por aqui, porque que tá bom, porque depois vai entrar na 139 sobre a questão da centelha divina, que alguns filósofos classificaram a alma como centelha divina. Não é mesmo? Alguma pergunta, gente? Não, agora está tranquilo. Tá tranquilo, né? Deu para... É como se diz, tá simples, superficial, para a gente ter um entendimento. Porque para a gente aprofundar, aí a gente vai trazer muitas coisas. Eu acho que é bom só para a gente ter uma noção desse entendimento. Porque aí nós temos que fazer esse movimento de buscar os livros, buscar os conceitos que existem, porque é bem, como se diz, desde que o homem começou a raciocinar, ele está buscando entender o que ele é. Porque a gente sabe que existe, que sente, que fala, que percebe as coisas, e a doutrina espírita vai nos dar esse entendimento aqui para a gente nos sintonizar do que realmente a gente é, né? Então, é isso. Acho que por hoje está ótimo. Você faz a prece final para nós? Faço sim. Obrigada pelo esse estudo dessa noite, por um pouquinho mais de conhecimento entrar nas nossas mentes, que o mais importante, que não fica só aqui, que a gente possa passar adiante, sempre lembrando do Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja, e até semana que vem, se assim Deus nos permitir. Grande abraço. Assim sim. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.